Olá, meus amigos, meus irmãos, você que porventura possa assistir esse vídeo, eu quero falar nesse vídeo um assunto bastante polêmico, um assunto bastante atual, um assunto bastante decorrente nesse tempo presente, o qual nós estamos vivendo, que é a depressão. Muitos crentes principalmente acham que a depressão é uma doença apenas espiritual. Eu também já pensei assim, e que ela deve ser combatida apenas com oração. Não que a oração não seja capaz de resolver os nossos problemas. Através da oração, câncer pode ser curado. Já vi pessoas que foram curadas de AIDS, já vi pessoas que foram curadas de câncer, de tantas doenças graves. E os relatos bíblicos, os quais nós vemos pessoas sendo curadas de lepra através de uma oração, mas teve ali um processo, mas não foi o processo que curou. Por exemplo, no caso de Naamã, foi mandado pelo profeta Eliseu que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, e assim ele fez e saiu com a pele como de uma criança recém-nascida, né? A pele limpa, completamente limpa. Então, nós não podemos ignorar que o poder de Deus é grandioso, que Deus é capaz de fazer coisas grandiosas na área da saúde, na área financeira, na área emocional, na área psíquica. Deus pode fazer muitas coisas, mas Deus deixou também para nós os médicos, não é? E a depressão é uma doença que tem atingido muita gente, principalmente religiosos, pastores, músicos. Pastores têm sido ultimamente uma quantidade aí bastante assustadora de pastores que têm tirado a própria vida através ou por causa da depressão. Mas aí você pergunta como ele ensina a Bíblia, ele traz ensinamento bíblico e ele pode tirar a sua própria vida. Nós precisamos entender o seguinte: o pastor, ele é um ministro de Deus, ele é chamado por Deus, ele é capacitado por Deus, mas também ele é um homem, ele tem sentimentos, ele tem dores, ele tem transtornos, ele tem perturbações, ele tem emoções, ele tem uma série de coisas, principalmente que ele luta contra as obras infernais. E aí a possibilidade, a chance de ele também ser atingido ou pelo menos confrontado por Satanás é muito grande. A depressão é uma doença, ponto. Nós precisamos entender isso. A depressão é uma doença e que precisa ser tratada. Quando não tratada, pode levar a situações dramáticas, por exemplo, como a morte, como suicídio e assim por diante. Então nós precisamos compreender que essa doença precisa ter um acompanhamento médico. E além de ela precisar ter um acompanhamento médico, ela precisa ser acompanhada também por um colega, se for um pastor, um colega pastor, está ali orando, estar trazendo uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, mostrando para ele os valores da vida. Porque quando a pessoa está na depressão, ou seja, o depressivo, a tendência dele é definhar, é não ver mais nada bonito no mundo, é não ver mais nada de valor, é achar que ele aqui neste mundo não está fazendo nada, é achar que não tem mais o porquê estar neste mundo. Mas nós precisamos compreender que se essa doença for tratada, principalmente a tempo, é possível recuperar, é possível ser uma pessoa restaurada. E se ela não conseguir recuperar por já estar há muito tempo, ela pode pelo menos ser medicada, né? A pessoa pode viver aí à base de medicamentos, que vai auxiliar bastante, né? Sempre acompanhada de muitas orações, de leitura bíblica, né? Aprendendo a ver o quanto nós ainda somos valiosos, o quanto Jesus nos ama, o quanto Deus nos ama. Porque a pessoa que passa por uma depressão, ela entra no fundo do poço. Tudo para ela não tem mais prazer, não tem mais gozo, tudo já se perdeu. Não tem porquê, não faz sentido ela viver.
e acaba ela chegando até mesmo ao suicídio, porque ela esquece até mesmo dos princípios. Ela esquece dos princípios, esquece dos 10 mandamentos, onde diz não matarás, não é? Porque o depressivo que chega ao suicídio, ele está cometendo um assassinato de si próprio, né? E os assassinos não herdarão o reino dos céus. É preciso nós sabermos disso. Os assassinos não herdarão o reino de Deus. O assassino ainda tem uma chance de se arrepender. Agora, o suicida não tem chance de se arrepender, porque ele tirou a própria vida dele e ele não tem mais como se arrepender, como voltar atrás. Cerca de 60% a 80% dos casos podem ser tratados com medicação. E precisamos entender e descobrir a doença a tempo para que seja tratada sem mais complicações. Estamos ainda em pandemia, né? E é um momento que tem trazido pânico, desespero, medo para muita gente. E as pessoas podem até morrer de medo. O medo pode trazer doenças, o medo pode trazer pavor, o medo pode trazer problemas cardíacos, o medo pode trazer muitos problemas de saúde. A pessoa que tem medo, ela cria um pavor e acaba morrendo por causa disso. As pessoas precisam ser ajudadas, observadas quando alguém pode fazer isso. Não é? Se eu sei que tem alguém no meu alcance que está passando por uma depressão, nós precisamos tratar, precisamos dar atenção. Não é? Quando longe, é possível hoje, principalmente hoje com a tecnologia, gravar uns vídeos de, como eu estou gravando aqui, de animação, de incentivo, orando pela pessoa através de gravações, e nunca deixar a pessoa só. A família nunca pode deixar uma pessoa que tem depressão ficar só, porque isso pode trazer para ela pensamentos de consertar ou de resolver o seu problema. E os pensamentos que podem vir poderá ser até mesmo pensamentos de morte. Então é preciso ter atenção às pessoas que estão dando início, não por vontade própria, como é óbvio, mas as pessoas que estão começando aí com sintomas de depressão. É preciso ter muito cuidado para que elas possam ser atendidas. Nós temos tido notícias de muitos pastores que no momento da depressão têm tirado as suas próprias vidas. Isso é horrível. Imagine, eu como pastor, compreendo perfeitamente que o assassino não tem parte com o reino de Deus e eu vou e tiro a minha vida. Pior, não é? Porque eu não vou ter chance para o arrependimento. Então nós precisamos dar muita atenção. Talvez você pergunte como pode um pastor, né, um homem de Deus, chegar a este ponto. Pode sim, como eu já disse, ele além de homem de Deus, ele é um ser humano com fraquezas, com pensamentos, com temores, com medo. E nós vemos que alguns homens da Bíblia também tiveram momentos difíceis. Eu não gostaria de chamar ou de nomear os momentos difíceis que esses homens tiveram, de classificá-los como depressão, mas tiveram alguns momentos difíceis, né? E nós vamos ver depois. Então, o pastor, além de ser homem de Deus, ele tem fraquezas, tem desejos, tem frustrações, tem decepções, como qualquer outro ser humano. E o pastor, é importante você entender que o pastor é o homem mais solitário que existe. Eu, por exemplo, recebo muitas visitas, por acaso recebo muitas visitas na minha casa. Eu gosto também de visitar muitas pessoas, de atendê-las com oração e estar sempre envolvido. Mas, principalmente quando são igrejas muito grandes, os pastores são muito solitários. As pessoas estão nas suas vidas, estão nos seus trabalhos e não querem incomodar o pastor, querem deixar o pastor mais à vontade e ele acaba ficando só. Isso não é bom, porque os problemas que nós temos como pastor são problemas diversos, né? São problemas diversos, às vezes frustrações, às vezes uma mensagem que pregou e não saiu como queria. Então é necessário que nós saibamos que o pastor precisa de apoio espiritual, de atendimento. O pastor precisa ser atendido pelas pessoas, né? Nós vimos desses dias o pastor e saxofonista André Paganelli, de 49 anos, um rapaz muito novo que tirou a sua própria vida, sofria de uma depressão muito forte e acabou tirando a sua própria vida.
Uma das coisas que eu observo quando eu leio essas matérias, eu fico vendo o seguinte: um jovem, aí bastante jovem, já com uma carreira bastante evoluída, não é? Ele era considerado um dos melhores votantes do Grêmio, né, latino, e da Ordem dos Músicos do Brasil e da Associação Brasileira de Regentes, não é? Arranjadores e músicos. Era um cara que estava no topo desta área a qual ele estava, né? Ele estava no topo. Portanto, eu acredito que uma das coisas que pode frustrar uma pessoa também, ela começar uma carreira muito jovem e chegar ao topo de tudo também muito jovem. É como você ganhar tudo e você chegar e olhar para aquilo e dizer: isso não tem valor para mim, porque não lhe custou muito sacrifício, né? Chegou no topo com muito jovem, acha que as coisas perderam valor. E um dos países que mais havia ou existia suicídio era a Suíça, um país muito rico, onde os jovens ganhavam tudo dos seus pais, e tudo que se ganha sem muito esforço parece que acaba não tendo muito valor. E não quero dizer que este pastor, esse saxofonista, ganhou a sua posição sem esforço. Tudo ele teve esforço. Mas ele chegou muito cedo lá, e parece que quando ele chegou lá, tudo que eu queria, tudo que eu gostava, tudo que eu lutei para conseguir, mas perdeu a graça. Não sei se seria esse o motivo dele ter tirado sua própria vida, mas eu acredito que essas coisas também chegaram a motivá-lo a tirar a sua própria vida. Mas há também o outro lado, né? Precisa ver, estudar a história, o histórico da família. Às vezes já vem de uma família depressiva, às vezes vem de um pai depressivo. Eu não estudei a história dele na íntegra, né? Só li alguma coisa assim por cima para falar desse assunto. Portanto, há muitas situações que podem levar uma pessoa ao suicídio. Outro motivo é a pessoa saber que é depressivo e não buscou cura, não buscou tratamento. Nós precisamos entender que Deus, como eu disse no começo, Deus pode fazer qualquer milagre, mas Deus também deixou os médicos para nós nos tratarmos. É preciso ser tratado, é preciso procurar médico, e às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que está deprimido. E outra coisa também que pode ocorrer é a pessoa, além de ter vergonha de estar com depressão, a própria família não acreditar, achar que aquilo é uma fraqueza mental, achar que aquilo a pessoa pode resolver, achar que com uma simples oração, apenas oração resolve. Não que a oração não tenha poder, a oração tem poder, muito pode a oração do justo. Então, a pessoa precisa compreender que ela precisa ser tratada por um médico e ponto final. Né? Mas o que acontece? A família às vezes acha que não, isso é o momento que ele está passando, isso vai passar, e isso vai aumentando, e a pessoa às vezes se cala e não demonstra essa doença. É uma doença muito silenciosa, e ela vem sufocando, vem trazendo desesperança, vem trazendo falta de fé, vem trazendo vontade mesmo de pôr fim na vida, porque tudo que ela tem, tudo que ela conseguiu, não tem graça. Então é preciso tomar muito cuidado. E as famílias precisam ter mais cuidado. Um dos problemas, como eu disse, às vezes pode ser a família. É preciso acreditar que isso é uma doença. Isso é uma doença. Eu me lembro de uma moça muito jovem, muito bonita. Ela casou, teve um casamento errado e o marido era muito carrasco, muito duro. Um marido difícil de lidar com ele. E ela foi sofrendo calada, e até que caiu num leito de uma cama de enfermidade, perdeu todos os desejos da sua vida e não tirou sua própria vida, mas definhou numa cama e morreu de depressão, morreu aos poucos, né? E ainda é pior, uma situação bastante dramática, né? Então é preciso nós termos atenção aos nossos irmãos, aos nossos amigos, observar se a pessoa está ficando muito só, se a pessoa está ficando muito calada, se a pessoa está dormindo demais, se a pessoa evita sair de casa com muita frequência. Esses são detalhes que nós precisamos observar para nós socorrermos alguém que possa estar em uma depressão. E uma das coisas que também às vezes deixa de existir em nós como cristãos
A oração, né? A oração é poderosa, nós precisamos orar mais, falar mais com Deus, se abrir com Ele. Mas quando a doença da depressão chega, até essa vontade a pessoa vai perdendo. A pessoa perde a vontade de conversar, de dialogar, perde a vontade até mesmo de orar, de falar com Deus. E ela vai se entregando, paulatinamente, ela vai se entregando, chega ao ponto que ela perde o desejo até mesmo de viver. E ela se esquece, isso que é pior, ela se esquece que o suicida ou o assassino não herda o reino de Deus. E aí ela não lembra mais desses detalhes. E a única coisa que vem na sua mente, porque daí também há outra parte espiritual, que o próprio diabo aproveita a fraqueza da pessoa e começa a trabalhar na cabeça da pessoa. Olha, não tem mais jeito, a sua vida não tem prazer, você não vai conseguir mais nada. Tudo que você ganhou, que graça teve? Olha como é que você está. E o diabo aproveita a doença e entra na pessoa para praticar, ou sopra no ouvido da pessoa, ao ponto dela praticar o suicídio, não é? E ela acaba chegando a este ponto. Portanto, essa doença precisa ser tratada com muita atenção, não é? Se esse jovem já tinha doença da depressão, então a situação ainda piorou, né? Se ele já tinha essa doença, e acredito que por ele ter conquistado tantas coisas e chegado ao topo, parece que perdeu a graça, né? Parece que perdeu a graça. Então, esse é o meu ponto de vista. Pode ser que não tenha nada a ver, não é? Portanto, nós precisamos ajudar as pessoas que nós notarmos que ela está passando por uma depressão. É uma doença mesmo, nós notamos que é uma doença. Uma pessoa bastante otimista, bastante influente, uma pessoa bastante ativa, mesmo que ela tenha essa doença, de fato ela pode chegar a este ato, né, cometer o ato do suicídio, porque tudo para ela perde o valor. Há, na verdade, uma infinidade de casos que pode levar uma pessoa ao suicídio ou à depressão. Pode ser muitos motivos, né? Mas uma pessoa pode chegar à depressão ou cair na depressão por um divórcio, por um casamento mal feito, como essa jovem que eu citei, que morreu depressiva. A morte entre um ente querido pode levar uma pessoa a se prostrar, né, e cair numa depressão. Uma doença grave, uma mudança indesejada, seja ela de posição geográfica ou seja ela de outra ordem, mas uma mudança pode causar o problema da depressão em uma pessoa. Eu posso contar aqui um exemplo da minha mãe. Minha mãe, com mais de 70 anos, ela perdeu o meu pai, e depois que meu pai partiu, ela tinha também um papagaio com mais de 30 anos que estava com eles. E o papagaio sentiu muita falta do meu pai e também morreu. Mas não, como se não bastasse, tinha um cachorrinho pequenino e eu, quando viajei para Portugal, deixei o cachorrinho com ela. O cachorrinho também morreu. Nós saímos para Portugal, né? Já tínhamos, nessa história que eu contei, nós já tínhamos saído para Portugal. Também foi outra ausência. A minha irmã, que estava com ela, também casou. O gatinho que tinha em casa também morreu. E tudo isso foi levando a muitos pensamentos negativos, né? Mas minha mãe é uma mulher muito leitora da Bíblia e de muita oração. E nesses momentos de solidão, de aflição, uma das coisas que ela fez foi se curvar diante da palavra de Deus, ler a Bíblia e orar. Mas ela não tinha nenhum antecedente de depressão, ela não tinha nenhum sinal de depressão, né? Mas começou a querer ter. Esse sinal que eu digo ela não tinha nenhum histórico na família de pessoas com depressão, mas ela poderia ter adquirido uma depressão ali se ela se prostrasse diante dessas situações todas que aconteceram, né? Então, muitas coisas podem trazer para uma pessoa a depressão. E é preciso, volto a dizer, trabalhar em cima disso. Isso porque as pessoas têm suas limitações físicas,
psicológicas, mentais, espirituais e acabam sendo acometidas por essa situação que pode levá-la à morte. Mas é preciso ter perseverança, é preciso ser incentivada e é preciso ser medicada quando nós notarmos que tem alguém assim. Quem de nós talvez nunca beirou uma depressão? Eu já beirei. Em algumas situações que nós passamos, eu notei que eu beirava ali uma depressão. Eu tinha ali um comportamento meio depressivo, muito sono, muita vontade de dormir, desejo de não falar com ninguém, desejo de ficar em um quarto mais isolado. Ali, coisas ali de 2, 3 dias, mas eu lembro que eu já passei por uma situação assim. São momentos difíceis que não falta a nenhum ser humano. Muita gente, é bem provável que você conheça, que já passou por momentos depressivos. Eu posso citar na Bíblia 3 pessoas que alguns afirmam que elas tiveram depressão, mas eu não quero afirmar assim, não é? Elias, Jeremias e Noemi. As pessoas afirmam que elas tiveram depressão. Não quero afirmar assim. Tiveram momentos difíceis, mas depressão, eu acredito que não. Depressão, eu acredito que não. E mesmo que tivesse depressão, nós não vemos ninguém na Bíblia que tirou a sua própria vida por depressão. Noemi, em um período, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, teve ali um momento bastante triste. Depois nós vemos Jeremias sofreu muito durante o seu ministério. Ele viu desgraças terríveis, ele foi perseguido por falar a verdade de Deus. E isso trouxe para ele um transtorno muito grande. Elias era um homem de muita fé e coragem, e orava e milagres aconteciam. Ele teve uma grande vitória no Monte Carmelo. Matou os 450 profetas de Baal com uma queixada de boi. E depois ele teve medo e se escondeu, medo de Jezabel. E se escondeu e ali ele ficou e os corvos foram tratar dele. Mas não acredito que ele estava depressivo, ele estava ali com um problema sério, com medo, né? E isso levou ele a se isolar, ao ponto de precisar Deus diretamente, através de animais, cuidar de Elias. Ali tinha um rio onde ele bebeu água, os corvos levavam pão, né? Então precisa ter atenção e precisamos cuidar, nós como pastores, precisamos ter muita atenção às pessoas que estão sob nossa tutela, nos seus comportamentos, não é? Até mesmo alguém da nossa família. Precisamos ter muita atenção para que elas não sejam atingidas por essa doença. E se são, precisam ser tratadas pelos médicos, acompanhada por oração, por aconselhamento, por atenção pastoral, por atenção principalmente da família. Tá bom, meu querido? Eu queria deixar com você este vídeo, uma coisa simples, mas falando sobre o caso, sobre o assunto. Será que nós estamos prontos para ajudar uma pessoa que esteja com depressão? Estamos sim. Vamos procurar médicos, vamos encaminhá-las ao médico, vamos ajudá-la sempre, não é? Sempre estar com ela, dando apoio moral, espiritual, e para que ela não venha se prostrar. Bom, meu amigo, fique você com esta pequena fala minha, uma reflexão sobre isso. Não sou um psicólogo, não sou psicanalista, sou apenas pastor e quis trazer aqui uma palavra leve, superficial sobre o assunto. Não estou condenando quem tirou a sua própria vida por causa da depressão. Eu quero dizer que os assassinos não poderão entrar no reino de Deus. Deus te abençoe. Tenha um tempo de paz na sua vida.